Olá, paz seja convosco. É com grande entusiasmo que iniciamos nossa jornada no estudo da teologia contemporânea. Esta disciplina não é apenas uma revisão histórica. É um mergulho profundo no cenário de ideias que moldaram o cristianismo do século XX até os dias atuais. O nosso objetivo primordial nesta aula é compreender as raízes e as reações teológicas que definiram a modernidade. O estudo da teologia contemporânea é vital para todo cristão e líder, pois nos ajuda a entender por que a fé é percebida e praticada de maneiras tão diversas hoje. O mundo não parou em 1517, com a Reforma, nem em 1800. Ele está em constante transformação, e a teologia, como reflexão sobre Deus e o mundo, é inevitavelmente influenciada por essas mudanças. Nosso papel é aprender a discernir os espíritos, a reter o que é bom e a rejeitar o que não está alinhado com a palavra de Deus. Como o apóstolo Paulo nos exorta em 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo, retende o bem. Neste primeiro capítulo, vamos analisar dois pilares fundamentais, o pensamento moderno e o surgimento do liberalismo teológico. O pensamento moderno, inaugurado no século XVIII com o Iluminismo, marca a passagem de uma visão teocêntrica para uma visão antropocêntrica. O ser humano, por meio da razão e da ciência, passa a buscar a emancipação e a independência, inclusive de Deus. Essa mudança de paradigma cria um ambiente onde a religião tradicional é questionada, e a fé precisa se justificar perante a razão. É neste contexto que surge o liberalismo teológico, um movimento que tentou, de forma bem intencionada, salvar a fé cristã para a mente moderna, adaptando-a à cultura e à ciência. Veremos como essa adaptação, embora buscando relevância, acabou, em muitos casos, esvaziando as verdades centrais do Evangelho. O objetivo da nossa aula não é julgar, mas compreender. É mapear as linhas de pensamento para que possamos fazer análises comparativas saudáveis e nos posicionar de maneira inteligente e fiel à Escritura. Ao final deste estudo, desejo que cada um de vocês esteja apto a conhecer a lógica dos pensadores contemporâneos, a se posicionar biblicamente e a servir a Deus com uma teologia relevante e ancorada na verdade. Peço a Deus que o Espírito Santo nos guie continuamente, dando-nos a sabedoria de que necessitamos. Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. É crucial entender o que este campo de estudo abrange. A teologia contemporânea não se limita a eventos recentes. Ela começa a ser desenhada a partir das profundas transformações ocorridas na modernidade, especialmente após o século XVIII. Os teólogos e pensadores deste período buscaram fazer a fé cristã dialogar com um mundo que estava se tornando cada vez mais secularizado e dominado pela ciência e pela razão. Portanto, esta disciplina é a chave para compreender a fé em nosso tempo. O grande objetivo é levar o estudante a conhecer as diferentes e atuais linhas do pensamento teológico para que possa fazer análises comparativas e se posicionar de forma saudável e inteligente a respeito de tudo que surge no cenário cristão. Antes de mergulharmos nos nomes e movimentos específicos, precisamos entender o ambiente que gerou essa nova teologia. A passagem da Idade Média, que tinha Deus no centro, teocentrismo, para o início da Idade Moderna, que colocava o ser humano no centro, antropocentrismo, foi a mudança mais significativa. O pensamento moderno é a mola propulsora de todas as teologias que veremos, pois ele preparou o caminho para a teologia contemporânea. Esta mudança é um processo que se desenvolveu à medida que a mentalidade humana se transformou, levando o ser humano a pensar em sua emancipação e a se tornar independente, inclusive de Deus. Entender essa base filosófica é o primeiro passo para compreender o desenvolvimento da teologia nos séculos XIX e XX. Se não entendermos o que é o pensamento moderno, não entenderemos a reação que ele provocou na fé. O pensamento moderno é o marco inicial da nossa jornada. Este movimento não foi apenas um fenômeno intelectual, mas uma revolução cultural e social. Ele produziu uma desagregação do pensamento tradicional. Até então, a fé e a igreja eram a espinha dorsal da sociedade. Com o modernismo, essa estrutura é posta em xeque. O Renascimento já havia estimulado a filosofia humanista, e o Iluminismo, no século XVIII, levou essa ênfase ao extremo. O ponto central é a valorização da razão e da experiência humana acima de tudo. A ideia de que o ser humano pode e deve pensar por si mesmo, que pode se emancipar de toda autoridade externa, incluindo a tradição religiosa.
O homem passa a ser o legislador de seu próprio destino, o centro do universo. Isso é um contraste direto com o princípio bíblico de que Deus é a fonte de toda verdade e autoridade. A fé precisava agora provar seu valor perante o tribunal da razão e da ciência. Filósofos como Thomas Hobbes e David Hume questionaram as bases da religião sobrenatural, valorizando o naturalismo e a experiência sensível. Esse período foi marcado pela produção de muitos livros contra a religião, evidenciando o desejo de que a humanidade se tornasse independente, inclusive de Deus. Essa busca por autonomia e a desconfiança da tradição criaram um ambiente hostil onde a teologia liberal tentaria sobreviver. O liberalismo teológico, que se inicia no século XIX, não surge do nada. Ele é um produto direto de uma revolução cultural de tripla abrangência, conforme evidenciado. Primeiro, tivemos a Revolução Política, exemplificada pela Revolução Francesa de 1789, com seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Essa revolução desafiou a estrutura de poder da monarquia e da Igreja, que eram historicamente interligadas. Ela trouxe o senso de que as estruturas sociais e políticas não eram divinamente ordenadas, mas sim construções humanas passíveis de mudança. Segundo, a Revolução Epistemológica, marcada pelo advento do filósofo Immanuel Kant. Kant questionou os limites da razão humana, argumentando que a ciência era muda no que diz respeito à religião. Ele tentou fundamentar a religião na razão prática, dando-lhe uma forte interpretação ética. Em essência, Kant moveu a religião do domínio da razão teórica para o domínio da moralidade, preparando o terreno para a ênfase ética do liberalismo. Terceiro, a revolução da experiência consigo mesmo, frequentemente associada ao romantismo, que surgiu como uma reação ao racionalismo frio do iluminismo. Essa revolução, exemplificada por figuras como Goethe, priorizou a experiência individual, o sentimento, a intuição e o subjetivo. Em vez de buscar Deus na revelação externa ou na razão universal, o foco mudou para a experiência interna. O liberalismo teológico se alimentou dessas três fontes, buscando uma fé que fosse politicamente progressista, eticamente moral e religiosamente fundamentada no sentimento e na experiência pessoal. Com a ascensão do liberalismo teológico, assistimos a uma mudança radical no conceito de religião. O liberalismo, influenciado pelo romantismo e por Kant, desvinculou a fé dos dogmas rígidos e da Bíblia como uma autoridade inerrante, redefinindo-a como algo que reside primariamente no sentimento ou na experiência. A experiência individual e autônoma com Deus, que não é controlada pela razão, passa a ser o alicerce da fé. A religiosidade, agora, se torna uma questão de ordem privada do indivíduo. Não é mais uma crença ditada por uma confissão ou dogma externo, mas algo que cada pessoa vive e sente. Essa ênfase no sentimento e na subjetividade não foi apenas uma moda passageira. Ela teve profundas consequências. A religião se tornou mais sobre o eu e menos sobre o Deus transcendente da Bíblia. A fé passa a ser vista como a piedade, um conjunto de sentimentos e conceitos relevantes cunhados nesta época. A Bíblia, antes inerrante palavra de Deus, começou a ser vista como um documento humano, passível de crítica histórica e literária, alta crítica bíblica. O liberalismo, ao tentar salvar a fé para o homem moderno, acabou por torná-la inteiramente dependente daquele mesmo homem. A fé deveria passar por uma avaliação crítica da Bíblia, não mais entendida como um registro infalível, e o essencial do cristianismo. Passou a ser aquilo que pudesse ser conciliado com a cultura e a razão modernas. Não podemos falar do liberalismo teológico sem falar de Friedrich Schleiermacher. Ele é, sem dúvida, a figura mais importante neste contexto, sendo corretamente chamado de pai da teologia moderna. Schleiermacher viveu na transição do racionalismo para o romantismo e viu a fé cristã ser atacada por ambos os lados. Seu grande projeto foi construir uma teologia aceitável à mente de seus contemporâneos, especialmente os intelectuais que desprezavam a religião. Ele procurou um lugar para a religião que fosse distinto tanto da ciência quanto da moralidade. Para ele, a religião não era primariamente sobre a metafísica, Deus como objeto de conhecimento, ou sobre a ética, religião como cumprimento de deveres, como via Kant, mas sim sobre o sentimento. O sentimento que ele buscava era a autoconsciência imediata da dependência absoluta, ou seja, a consciência do ser humano de que ele é totalmente dependente de algo que o transcende, que é Deus. Ao fundamentar a religião no sentimento, Schleiermacher a tornou independente da razão e da ciência, que eram céticas.
Ele a tornou irrefutável, pois quem pode refutar o que outra pessoa sente? No entanto, essa abordagem também fez a religião se tornar puramente subjetiva e individual, escapando ao controle da razão e da revelação histórica. Embora sua intenção fosse boa, o resultado foi uma desagregação da fé que levou à negação de verdades bíblicas centrais. Continuando nossa análise de Schleiermacher, é fundamental entender sua distinção entre as esferas da teologia, da ética e do que ele chamou de terceiro reino. Na visão dele, a religião não poderia ser reduzida a uma mera lista de preceitos morais ou a um conjunto de dogmas intelectuais. Isso porque o iluminismo já havia atacado a religião em ambos os flancos. Se a religião fosse apenas ética, seria supérflua, pois a moralidade já poderia ser fundamentada pela razão, como Kant havia proposto. Schleiermacher insistiu que a religião dizia respeito essencialmente ao sentimento, Gefühl, que era a verdadeira essência da piedade. Este sentimento, como mencionamos, era a consciência de dependência absoluta. Ele acreditava que por meio dessa experiência emocional, o ser humano entrava em contato com o divino. Ao separar o sentimento da teologia da moralidade da ética e da ciência da metafísica, ele acreditou ter salvado a religião. Contudo, essa separação teve o efeito colateral de enfraquecer a teologia dogmática. A verdade da fé não era mais um fato objetivo sobre Deus revelado na Escritura, mas uma expressão dos sentimentos internos do crente. Assim, os dogmas não eram a religião em si, mas apenas reflexões sobre essa experiência subjetiva. Schleiermacher levou a um extremo a visão pietista de que a religião deve ser sentida e experimentada, desenvolvendo uma visão onde a religião era nada menos que sentimento e experiência. O liberalismo teológico não foi um movimento uniforme, mas compartilhou características centrais que o definiram como um esforço de reinterpretação da fé cristã para a modernidade. Um dos aspectos mais notáveis é a rejeição da sobrenaturalidade. Milagres, profecias e a intervenção direta de Deus na história eram vistos como incompatíveis com a cosmovisão científica e racional. Em vez disso, a ênfase recaiu na imanência divina, a presença de Deus dentro da natureza e da experiência humana. A Bíblia foi tratada como um documento humano que devia ser submetido à crítica histórico-literária, perdendo seu status de palavra inerrante de Deus. A doutrina do pecado também foi redefinida, deixando de ser vista como a queda original para ser tratada como a imperfeição ou a imaturidade humana. Consequentemente, a obra de Jesus Cristo foi reinterpretada. Ele era visto primariamente como o exemplo moral perfeito, o grande mestre, cujo ensinamento ético e sua vida serviam de inspiração. O reino de Deus, para o liberal, era a concretização de uma sociedade justa e moral, a ser realizada por meio de esforços humanos, e não uma intervenção divina apocalíptica. O cerne da religião se tornou a ética e a busca pela fraternidade humana sob a paternidade de Deus. Embora essa teologia tenha buscado relevância cultural, ela sacrificou os fundamentos da fé. A salvação e a redenção, por exemplo, passaram a ser remoções de defeitos e imaturidades, não uma transformação de uma natureza decaída. A adoção da alta crítica bíblica foi um divisor de águas e uma ferramenta essencial para o liberalismo teológico. A crítica bíblica, em sua forma mais radical, trata a Bíblia não como uma revelação especial de Deus, mas como qualquer outro livro antigo. Os críticos questionaram a autoria mosaica do Pentateuco, a datação de profecias e a veracidade de milagres e narrativas históricas. Ao submeter a Bíblia ao crivo da razão e do método histórico crítico, o liberalismo buscou retirar o que considerava elementos mitológicos ou sobrenaturais, para encontrar o essencial do cristianismo, aquilo que fosse aceitável à mente moderna. Essa metodologia abriu a porta para a negação de doutrinas fundamentais. Por exemplo, se o Antigo Testamento pode ser desmembrado em várias fontes humanas, qual a sua autoridade? Se os evangelhos contêm verdades históricas, como podemos confiar na divindade ou na ressurreição de Cristo? Essa abordagem crítica, embora se apresente como um exercício acadêmico de honestidade, minou a base de fé que a Igreja sempre defendeu, aquela que afirma que, segundo Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. O liberalismo, ao fazer da Bíblia um registro falível, perdeu sua bússola teológica e se tornou vulnerável a se adaptar a qualquer filosofia ou tendência cultural que surgisse. Voltamos a Immanuel Kant, pois sua influência no liberalismo teológico foi monumental.
especialmente no que tange à ética. Kant viveu antes de Schleiermacher e já havia estabelecido um limite para a razão humana. Em sua crítica da razão pura, ele argumentou que a razão não pode provar ou refutar Deus. A ciência é, portanto, muda no que diz respeito à religião. Essa postura, embora pareça proteger a fé, também a priva de qualquer fundamento racional objetivo. Na crítica da razão prática, Kant tentou resgatar a religião, mas o fez exclusivamente pela via da moralidade. Para ele, a ideia de Deus, a liberdade e a imortalidade eram postulados necessários. Não podemos conhecer Deus, mas devemos agir como se ele existisse para que a moralidade faça sentido. Em outras palavras, a religião é reduzida ao cumprimento do dever. O objetivo do ser humano deve ser agir de acordo com o imperativo categórico, que é a lei moral universal. Schleiermacher reagiu a isso, dizendo que se a religião fosse só ética, ela não tinha um lugar próprio. No entanto, a ênfase ética de Kant permaneceu profundamente arraigada no liberalismo, que muitas vezes priorizou a moral social e a busca pelo reino de Deus na Terra por meio de ações éticas e sociais, desvalorizando a necessidade de uma obra sobrenatural de redenção. Em vez de ser uma fé baseada na graça e na revelação, a religião liberal tornou-se, em grande parte, uma religião de moralidade e aperfeiçoamento humano. Albrecht Ritschl é um dos grandes nomes que consolidou o liberalismo teológico após Schleiermacher. Sua teologia buscou construir um sistema que fosse consistente com a ética kantiana e com a rejeição liberal do sobrenatural. Ritschl reinterpretou o Evangelho, focando no conceito de reino de Deus como uma comunidade ética, uma sociedade moralmente aperfeiçoada. Para ele, o cristianismo não era um sistema de verdades dogmáticas sobre Deus ou uma série de experiências místicas, mas uma fé que se manifestava na ação moral e na construção do reino. Jesus Cristo é o centro, não primariamente como Deus encarnado que morre por nossos pecados, mas como fundador desse reino, cujo valor reside na sua obra ética. Ele é o exemplo máximo de um ser humano que viveu em dependência de Deus e que, por sua influência ética e moral, leva outros a fazerem o mesmo. Essa visão reduz a salvação a uma forma de aperfeiçoamento moral e social, e a Igreja é vista como a comunidade que colabora ativamente para concretizar o reino de Deus. Ritschl também enfatizou os juízos de valor, afirmando que as afirmações teológicas são baseadas não em fatos objetivos, mas no valor que elas têm para a vida da comunidade de fé. Essa perspectiva reforçou a ideia de que a teologia deve ser relevante e prática, mas ao custo de negligenciar a natureza sobrenatural da redenção e a necessidade de arrependimento e justificação pela fé. O outro gigante do liberalismo clássico foi Adolf von Harnack. Seu trabalho mais famoso é A Essência do Cristianismo, onde ele se propôs a descascar séculos de dogmas e tradições para encontrar o cerne da mensagem de Jesus. Harnack via a história da Igreja como uma história de corrupção e desvio, onde a teologia cristã original foi contaminada pela filosofia grega, especialmente a metafísica. A fé simples de Jesus, ele argumentava, foi transformada em um sistema complexo de dogmas por Constantino e pelos concílios. Sua tarefa, portanto, era retornar ao Evangelho puro, o que ele resumiu em 3 conceitos principais. Primeiro, o reino de Deus e sua vinda, vista como um poder que age no interior dos indivíduos. Segundo, a paternidade de Deus e o valor da alma humana. E terceiro, a justiça superior e o mandamento do amor. Notem a omissão das doutrinas tradicionais. A Trindade, a divindade de Cristo, a expiação substitutiva e a ressurreição corporal são, em sua visão, acréscimos gregos e dogmáticos que obscureceram a mensagem simples de Jesus. A missão do cristão, para Harnack, é o desenvolvimento do pensamento dos teólogos liberais. Ao desvincular a fé de seus fundamentos históricos e dogmáticos, o liberalismo teológico, embora buscando torná-la aceitável à cultura moderna, acabou por esvaziá-la de seu poder sobrenatural. A fé se tornou, no final das contas, um programa ético e social. Chegamos ao final deste capítulo introdutório, e é vital entendermos as consequências de longo alcance do liberalismo teológico, ao fazer da religião uma questão de sentimento, ética e cultura. O liberalismo criou uma teologia excessivamente otimista quanto à natureza humana e ingênua quanto ao mal no mundo. Os liberais acreditavam no progresso inevitável da humanidade e na gradual concretização do reino de Deus por meio do esforço humano e moral. Essa fé otimista e culturalmente adaptada não resistiu ao choque da realidade do século XX.
A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, foi um evento catastrófico que serviu como um juízo histórico sobre o otimismo liberal. Como poderia uma teologia que celebrava o progresso e a bondade inerente do homem justificar a barbaridade e a destruição da guerra? O mundo não estava caminhando para o reino de Deus, ele estava em ruínas. A teologia liberal, com sua ênfase na imanência, Deus em nós e na cultura, e na capacidade humana, demonstrou ser inadequada para lidar com o abismo do pecado e do sofrimento. Esse colapso do otimismo liberal criou um vácuo e uma necessidade urgente de uma teologia que levasse a sério a transcendência de Deus e a realidade do pecado. É neste cenário de desilusão que surge um dos movimentos mais importantes da teologia contemporânea, a neo-ortodoxia. Liderada por Karl Barth, ela representou uma ruptura decisiva com o liberalismo, buscando um retorno à ênfase na palavra de Deus e na sua soberania, embora de uma forma nova e crítica. Essa reação, que estudaremos no capítulo 5, é o próximo passo para entender a dinâmica da fé no século XX. Chegamos ao fim da nossa primeira aula e espero que o estudo sobre o pensamento moderno e o surgimento do liberalismo teológico tenha sido esclarecedor. O que aprendemos hoje é fundamental. O pensamento moderno não é apenas um período histórico. É uma mentalidade que ainda permeia nossa cultura, valorizando a autonomia, a experiência subjetiva e a razão acima de tudo. Ao fazer do ser humano a medida de todas as coisas, ele criou um ambiente onde a autoridade da revelação divina foi diluída. O liberalismo teológico foi a primeira e mais influente tentativa de responder a essa modernidade. Teólogos como Schleiermacher, Hitteschuh e Arnach tentaram salvar o cristianismo da irrelevância cultural, adaptando-o para que fosse aceitável à mente secular. Eles redefiniram a religião como sentimentos, Schleiermacher, ou como ética, Kant e Hitteschuh, e despiram a Bíblia de seu status sobrenatural. O resultado, embora bem intencionado, foi uma fé que perdeu seu conteúdo essencial, a divindade plena de Cristo. O pecado como queda e a salvação como obra de Deus por meio da cruz. A fé se tornou mais sobre o que o homem pode fazer e menos sobre o que Deus fez. A lição mais importante para nós, como cristãos e teólogos, é que a busca por relevância cultural jamais pode comprometer a verdade da Escritura. O liberalismo falhou não por buscar o diálogo, mas por permitir que a cultura se tornasse o critério da verdade, em vez de ser apenas o contexto para a verdade. Precisamos ser teologicamente fiéis e, ao mesmo tempo, culturalmente informados. Nossa base deve ser sempre a palavra de Deus. Salmo 119.105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Portanto, sejamos gratos pela profundidade da fé que nos foi entregue e busquemos sempre reter o bom, como Paulo nos ensinou. Que o nosso Deus nos ajude a discernir as diversas teologias que surgem hoje, muitas delas com ecos do liberalismo, para que possamos servir com uma teologia robusta e fiel ao Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe rica e poderosamente. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, elevamos a Ti a nossa voz ao término deste estudo. Agradecemos-Te, ó Deus, pela Tua palavra, que é a verdade inabalável em meio a todas as mudanças de pensamento e filosofia. Reconhecemos que a Tua sabedoria é infinitamente superior à sabedoria humana, e que toda razão e todo sentimento devem curvar-se diante da Tua santa revelação. Perdoa-nos, Senhor, quando em nossa humanidade, somos tentados a conformar a Tua verdade aos padrões e às modas do nosso tempo. Ajuda-nos a resistir à tentação de diluir o Evangelho para torná-lo mais aceitável ou mais cômodo. Concede-nos o discernimento do Teu Espírito Santo para que possamos examinar todas as correntes teológicas, reconhecendo nelas tanto os acertos quanto os desvios, para que possamos reter o que é bom e rejeitar o que não glorifica o Teu nome. Pedimos-Te por cada aluno desta disciplina. Capacita-os a serem pensadores críticos e adoradores fiéis. Que a Tua palavra seja a única fonte e autoridade final para a sua fé e prática. Livra-os do ceticismo da modernidade e do sentimentalismo vazio que busca a experiência acima da verdade. Que eles encontrem na pessoa e obra de Jesus Cristo a plena satisfação para a alma e o fundamento sólido para toda a teologia. Em nome de Jesus, clamamos para que a Tua Igreja na terra seja guardada da superficialidade e que todos nós possamos crescer em graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Amém.